Mas e como é que esse movimento foi parar no Bolsonaro? Eu vou chegar lá, Zé, vou chegar lá, porque ali o que aconteceu? As pessoas estavam lutando por causas. Olha, não temos bandidos de estimação, vamos apoiar a Lava Jato, a Dilma tem que sair, o PT acabou com os sonhos do país, o Brasil está quebrado por causa das escolhas da Dilma, por causa da corrupção do PT, o Lula era o chefe da quadrilha, esse era o discurso à época. Salve, seja bem-vindo. O Ponto Final mostra os bastidores da política diretamente aqui do Planalto Central do país, Brasília. Hoje nós vamos falar de política e você sabe que a política muda a sua vida, né? É a escola do seu filho, a projeção de futuro e tudo. E é por isso que nós mostramos diretamente dos estúdios da Jovem Pan o que acontece por aqui e principalmente as personalidades. Hoje nós estamos aqui com um candidato à presidência da República, Renan Santos. O Renan ainda não é conhecido nacionalmente, mas durante a campanha vai se tornar um candidato conhecido, claro. Renan, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Quem é realmente o Renan Santos? Tudo bom, Zé Maria? Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Bom, o Renan é um sujeito de 42 anos, nascido em São Paulo, que vem de uma família de classe média. Sempre foi um grande aluno, tomava as palmadas aí da mãe dele quando era criança, né? quando aprontava e quando tirava nota baixa. Fez faculdade de Direito na USP, largou, foi ser empresário. Que não é pouco, né? Direito na USP não é pra qualquer um. Mas também quando eu larguei para ser empresário, tomei muita bronca da minha mãe também. Então faz parte, tem o lado bom e o ruim do peso da instituição. Em que setor empresarial? Fui trabalhar com metalurgia. Metalurgia. Metalurgia era uma parte de tanto iluminação quanto porta-janelas de aço. Perfeito. Projetei produto, fui vendedor, trabalhei com RH, trabalhei com vendas, aprendi a lidar com o sindicato. Boa parte da minha formação humana mesmo, na prática, se deu ali. E sempre gostei de política, sempre estudei, sempre li muito sobre história, sempre fui apaixonado pela questão da relação dos grandes homens com a história da humanidade. E no fundo a história da humanidade é a história política da humanidade. Quando a gente estuda os grandes generais, os grandes homens que moldaram o passado, foram homens que atuaram na política. E aí você percebe que existe uma grande linha do tempo que começa com eles lá atrás e pode chegar até você. Eu sempre falei, qual é o meu papel na história? Sempre tive esse fogo dentro de mim. Até que ali, por volta de 2013, eu vi as famosas manifestações dos 20 centavos, vi meus colegas de faculdade liderando aquilo, falei, não vou deixar meus amigos petistas tomarem isso. Tomei aquelas manifestações, voltei a organizar, resolvi largar tudo e falei, não, eu vou juntar um time e vou montar um movimento político para mudar o Brasil, a gente está no momento de mudar. E foi ali que eu juntei com um rapazinho chamado Kim Kataguiri e outros amigos e fundamos o Movimento Brasil Livre, organizamos as maiores manifestações da história do Brasil, derrubamos a Dilma Rousseff, ajudamos ali aquela época a Lava Jato a prender o Lula. Foi um momento muito importante politicamente para o país. Foi, eu acho que é um momento, existe do ponto de vista político um Brasil antes e depois daquele momento. Porque houve uma espécie de despertar da classe média, as pessoas hoje falam mais de política. Mas e como é que esse movimento foi parar no Bolsonaro? Eu vou chegar lá, Zé, vou chegar lá, porque ali o que aconteceu? As pessoas estavam lutando por causas. Olha, não temos bandidos de estimação, vamos apoiar a Lava Jato, a Dilma tem que sair, o PT acabou com os sonhos do país, o Brasil está quebrado por causa das escolhas da Dilma, por causa da corrupção do PT, o Lula era o chefe da quadrilha, esse era o discurso à época. Só que todo movimento político acaba desembocando em uma alternativa política eleitoral. E as grandes lideranças que estavam na rua, tinha eu e o Kim, a gente não tinha nem idade para concorrer, nem partido. O Moro, era talvez um grande nome ali à época, era o juiz da Lava Jato. Houve alguma medida Janaína Pascoal, talvez? Não tinha grandes ambições, talvez não tinha traquejo político. Tinha um capitão ali, andando, gravando vídeos, e ele meio que acabou catalisando aquele processo ao redor dele, e acho que rolou muito à época o famoso se não tem tu, vai tu mesmo, né? Como não tinha o Moro, não tinha outros nomes, foi o Bolsonaro se tornou o líder de maneira injusta do processo, e aí ele ganha as eleições de 2018. Ele não tinha preparo. Com a sua ajuda. Não, assim, não havia intenção minha em ajudá-lo. Eu, quando trabalhei naquela época, eu trabalhei realmente pelo impeachment da Dilma, trabalhei para apoiar a Lava Jato, eu queria ver a prisão do Lula, eu queria que rolassem as reformas que rolaram já no governo Temer. Eu apoiei muito, eu vou dar um exemplo, como eu e o Bolsonaro somos diferentes nisso. À época, no governo Temer, a gente apoiou a PEC do teto e a reforma trabalhista. O Bolsonaro nunca opinou sobre esses assuntos. Depois veio a reforma da Previdência e o Bolsonaro fez discurso contra, tanto ele quanto o Eduardo, que era filho dele. E nós não, nós apoiamos à época uma reforma que era impopular. Tem uma incoerência aí. A linha política do ex-presidente Bolsonaro, militar, de direita,
É estatizante e protetor, né? Não é bem um liberal. Exato. Então, por isso que houve um choque quando ele entra no poder, porque aquele Bolsonaro, que era um sindicalista dos militares, ele se torna um presidente que precisava fazer reformas liberais. E aí ele tinha um Paulo Guedes, que tinha esse discurso, os mercados acreditavam, e aí o Bolsonaro passava esses sinais contraditórios para as pessoas. Então o problema do governo Bolsonaro é que eram muitos sinais contraditórios o tempo todo, e aí quem acaba ficando com os sinais contraditórios, em geral, é a pessoa que acaba vivendo um reflexo, uma espécie de um abuso. Então o fã do Bolsonaro, vai pra frente do quartel, não, sai do quartel, não, agora eu gosto do Rodrigo Maia, não, agora não é pra gostar do Rodrigo Maia, não, eu gosto do Gilmar Mendes, não, agora eu não gosto do Gilmar Mendes. Uma pessoa racional não aguenta isso. Agora uma massa de brasileiros acabou ficando encantada por ele e acabou sendo, vamos dizer, abusada nesse sentido por ele. E aquelas pessoas erraram em apoiar de maneira canina uma família que estava se aproveitando disso. O Bolsonaro acabou perdendo as eleições, nós fizemos oposição ao Bolsonaro nesse processo, e todas as críticas que a gente fez, em especial, vamos dizer, ao gosto que o filho dele, Flávio, tinha pelo luxo, pelos grandes amigos, pelos vinhos, pelas casas, estava certo, né? Agora a gente está vendo o Flávio como candidato, tudo aquilo que a gente criticava naquela época, que destruíram a Operação Lava Jato para salvar o Flávio, a gente estava certo. A gente foi meio que o profeta de algo que está estourando agora. Uhum. Durante todo esse processo, a família Bolsonaro continuou em alta, né, hypado, e principalmente agora com Flávio Bolsonaro, que ele nunca foi um político, um líder nacional, polarizou, já está polarizado com Lula, né? Qual é o alvo da sua estratégia de campanha? Meu alvo é o eleitor. Eu entendi uma coisa. As pessoas quando falam assim, tem uma polarização Lula com Bolsonaro. Vai bater em quem? Eu vou bater em todos, quando eu ver que todos estão errados. Que é basicamente, se a pessoa abrir o meu Instagram, Renan Santos MBL, vai ver porrada no Lula, vai ver porrada no Flávio, mas acima de tudo vai ver porrada ao sistema político e propostas para solucionar esses problemas. Eu tô aí ao longo da pré-campanha tacando proposta na cabeça de todo mundo, trazendo ideias para solucionar, por exemplo, os superpoderes do Centrão, a relação STF, Congresso e Presidência da República, como a gente reformar o sistema educacional nosso, como lidar com a questão das terras raras, mas ao mesmo tempo, se o Lula está envolvido no Banco Master e tudo nos leva a crer que o Partido dos Trabalhadores está envolvido até o pescoço lá, eu vou falar. Mesma coisa do Bolsonaro. Se eu dizer quem não está aqui, viu? Porque pelo jeito, só eu que não... Zé Maria está aqui em Brasília, tem que tomar cuidado. Já o Zé Maria aparece numa festa em Trancoso. Não me convidaram para essa festa. Graças a Deus, tenho certeza que não. Você é decente, mas muita gente foi convocada, Zé. Assim, me assusta quando começou a aparecer o escândalo do Master, vamos dizer, a natureza das autoridades que estavam ali no... Né, ele tentou, vamos ser sérios, ele tentou comprar todo mundo e uma parte bem grande das autoridades topou. Eu acho que foi por isso que ele quebrou, porque esse pessoal aqui é caro, ele comprou demais. Né? É verdade. E eu estou vendo que a sua campanha está indo, né? Está performando e rapidamente, de quem não era conhecido nacionalmente. E como é que o senhor vai fazer? Usar muito as mídias, as plataformas sociais? Zé, nosso partido tem 6 meses de idade. 6 meses, é um bebê. E não é fácil criar um partido, né? É difícil, o Bolsonaro tentou e não conseguiu, muitas lideranças tentam e não conseguem. Houve agora o partido do autista que não conseguiu, enfim, né? Tentam, houve o partido do Corinthians que tentou também, não conseguiu. Nós conseguimos, e isso nos coloca no jogo, mas é um jogo muito pesado. Eu vou dar um exemplo até para o espectador entender. O Brasil é um país de dimensões continentais. Para eu rodar, para fazer uma pré-campanha, eu preciso de dinheiro, para avião, não só para mim, para uma equipe. Quando eu chego nos lugares, precisa de hotel, tem alimentação, você tem equipe de filmagem, lugares perigosos, eu arrumo briga com o crime organizado, preciso de segurança, tudo isso custa muito. Então todas as doações que chegam acabam sendo direcionadas para a gente tocar esse projeto de expandir o partido e apresentar minhas ideias ao redor do Brasil. Só que como o Brasil é tão grande, tão grande, tão grande, fazer isso de carro eu não consigo cobrir o Brasil todo. E meus concorrentes... Nenhum estado como Minas Gerais. Nada. Minas, se eu tentasse fazer, seria impossível. E é um dos 27. Imagina o Mato Grosso, que é gigantesco. Imagina o Amazonas, Pará. Então, agora eu entendo os que usam jatinho. Eles com jatinho, por isso que as campanhas custam milhões. Um voo de jatinho é uma fortuna. Eles vão rodando de um lugar para o outro e eu falo, mas essa viagem aqui que esse pré-candidato está fazendo, 2 semanas de viagem, todos esses voos de jatinho, isso custou milhões. E a gente não vê a declaração, né, na campanha, nas contas de campanha. Aí é de um amigo, emprestaram. Mas é isso que acontece. São campanhas caríssimas. Se as campanhas estão custando tão caro, alguém, e não está declarado em geral, alguém está pagando. E esse alguém costuma se favorecer depois no final.
Vamos lembrar uma coisa? Nada de graça. Nada, vamos lembrar. Bom, especialmente financiamento de filmes, né? Pra gente falar de um caso aqui que tá em. Né? Porque eu tô falando de filmes no plural, porque o nosso amigo Vorcaro financiou aparentemente 3 filmes, né? De 3 lideranças políticas diferentes. Né? Pra não ficar só no Dark Horse ali dos Bolsonaro. Por isso, eu tô vendo que o senhor estava consertando aqui a meia. O senhor tem algum preconceito com o sapato sem meia? Tenho. Zé, vou te contar uma coisa que eu aprendi em Brasília, tá? Eu comecei a reparar, especialmente a partir de 2019, 2020, que surgiu uma moda dos políticos andarem com, especialmente o terno azul, aquele azul royal, azul mais claro, meio curto, e aí com, por exemplo, Eu tô usando meia. Não, mas você é honesto, Zé. Aí eles usam mocassim sem meia. Aí eu comecei a reparar, tinha um padrão. Quase todo político que usava mocassim sem meia estava envolvido em escândalo de corrupção. Eu juro, eu passei lá no MBL e vai ter uma regra no partido. Eu vou fazer. Proibir o sapato sem meia. Eu vou proibir. Se eu ver um político com sapato sem meia, eu vou suspeitar que ele está envolvido em escândalo de corrupção e já vou mandar ele na hora pro Conselho de Ética. Porque é batata. Vi o político com mocassim sem meia, falei. Veio um escândalo aí. É impressionante. Jatinho também, né? Jatinho também, mas em geral ele sobe no jatinho com mocassim sem meia. Ele entra lá. É impressionante. Zé, é impressionante. É um dos melhores testes que possa ter. Melhores testes. Pois é, mas o preconceito da meia é muito bom. Mas posso te falar, ó, até mostrando aqui pra câmera, ó, eu faço questão, ó, venho com a meia aqui, ó, no talo, lá no alto, justamente pra mostrar que eu sou incorruptível. Tá certo. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.